Olá, meus amigos, meus irmãos, pais, educadores, evangelizadores, todos aqueles que são responsáveis pela educação. Hoje nós vamos falar da educação do ser, a educação do ser humano. O ser humano, nós sabemos que é um ser integral. Então, muitas vezes, quando se fala em educação, logo os pais pensam numa boa escola, na melhor escola para os seus filhos, os melhores cursos, os melhores colegas, geralmente são aqueles de uma classe melhor, que têm condições de frequentar alguns lugares, teatros, cinemas, acesso à leitura. Tudo isso é muito importante, claro, mas a gente não pode esquecer de que ser humano é um ser integral. Não apenas um ser intelectual, é um ser que precisa ser desenvolvido, trabalhado em todas as suas dimensões. No aspecto intelectual, no aspecto emocional, no aspecto moral, social, físico. Porque o ser humano tem que ser desenvolvido como um todo. A intelectualidade ela é importante, claro, para o futuro, para a sobrevivência, para um bom trabalho, mas ela é perigosa se ela vier sozinha, sem o emocional. A intelectualidade só é aquela que pega a energia nuclear, fabrica uma bomba atômica e joga em Hiroshima e Nagasaki. Enquanto que a inteligência intelectual, equilibrada com a emocional, ela pega esta mesma energia e combate tumores cancerígenos através da radioterapia, salvando vidas. Então vamos ouvir agora o depoimento do Miguel Arroyo, da Universidade Federal de Minas Gerais. E logo depois o depoimento de Danilo Miranda, ele é diretor regional do SESC de São Paulo. A partir desses dois depoimentos, nós vamos então continuar a nossa discussão. Educação integral é uma concepção de que o ser humano é um sujeito total, integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética, de identidades, de memória, de imaginação. E a educação tem que dar conta de todas essas dimensões da formação do ser humano. A educação que tem relação com a vida, que prepara o indivíduo para o seu desempenho na sociedade, mas que prepara o indivíduo também para um desempenho ético. Bom, como podemos ouvir, através desses dois educadores estudiosos, o Arroyo falou sobre o ser integral, que tem que ser desenvolvido em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Como eu falei anteriormente, Danilo se refere ao desempenho na sociedade, o preparo do indivíduo para a vida na sociedade. Porém, ambos falam de um aspecto primordial para a formação do ser humano, que são os valores de ética. São esses valores, essa ética, esses valores morais, que vão levar o indivíduo a usar o seu conhecimento para promover o bem, principalmente o bem da coletividade, para ser um transformador da sociedade e do mundo em que vive para melhor. Em 1999, a Unesco lançou os 4 pilares da educação. Primeiro pilar, o conhecer. Segundo, o fazer. Terceiro, conviver. E o quarto, ser. O que seria o pilar conhecer? Essa parte justamente intelectual,
a busca do conhecimento, o despertar do conhecimento, essa vontade de aprender. Só que essa busca também ela tem que ser uma busca pensada, uma busca que permita no futuro o cidadão ter uma autonomia para buscar realmente esse conhecimento. O segundo pilar é o fazer. O que é fazer? Fazer é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Não adianta ter muito conhecimento, como às vezes o aluno decora, tira 10, mas na prática esse conhecimento não é usado. Então, mais importante do que conhecer é colocar esse conhecimento em prática, que é o fazer. Não ter medo de errar, experimentar, correr risco. O erro nos traz aprendizado. Terceiro pilar é um que nos traz um desafio muito grande, que é o conviver. O desafio das relações interpessoais, seja na família, seja na escola, seja futuramente no trabalho, mas conviver com outras pessoas é um desafio, porque existem as diversidades, existem as diferenças, os pontos de vista contrários aos nossos, e nós temos que aprender a conviver com tudo isso, a respeitar. Por último, o ser. Aprender a ser. E que é tão importante o ser humano aprender a ser de uma forma realmente humana. Nesse mundo materialista, onde o ter vem sempre na frente do ser humano e do ser do verbo ser, o que eu sou. Esse mundo materialista onde as pessoas são definidas por aquilo que elas têm, que elas possuem de material, e não por aquilo que elas são. Então, como foi visto até agora, a educação intelectual é importante, mas ela deve vir junto com a educação moral. O equilíbrio das duas é que vai garantir que o ser humano faça o uso adequado daquilo que conhece e da sua inteligência. E essa educação moral não é só a educação de livros, não é só a educação de estudiosos, mas é a educação daqueles que convivem com o ser desde quando ele nasce. De todos aqueles que são responsáveis pela formação do seu caráter, da sua ética. Então, como diz Jaime Ribeiro, numa live onde foi feito sobre a educação do ser, a educação prepara para o mundo do trabalho, mas, sobretudo, é um processo de burilamento das emoções para que a vontade de fazer o bem seja responsável pelas nossas decisões. Então, se eu tenho uma inteligência suficiente para pegar um vírus e infectar um computador, para invadir um site, para ser um hacker, eu tenho inteligência para usar. Eu tenho que ter emoção, inteligência emocional, para usar essa minha inteligência intelectual para o bem. Então, de quem é esse papel? De quem é o papel da formação moral do ser? Vamos ouvir um depoimento, um trecho do depoimento de um grande filósofo, porque eu tenho uma grande admiração, Mário Sérgio Cortella. E depois, então, vamos chegar às conclusões necessárias.
Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. A formação moral do ser, do indivíduo, não é de apenas uma pessoa, nenhuma entidade. Ela começa na família. Primeiramente na família. A escola pode ajudar nessa formação. Mas o compromisso básico da escola é a formação intelectual, é a instrução. E como a gente já viu, a educação não é só instrução. Mas todos aqueles que trabalham educando, sejam pais, sejam professores, sejam evangelizadores, eles podem sim colaborar nesse sentido. E muito mais através do exemplo, mais do que palavras, como foi dito antes, mais do que livros. Então todos são capazes de fazer com que o ser humano, desde pequeno, adquira hábitos saudáveis para a convivência consigo mesmo, com o outro, adquira esses hábitos no decorrer da sua vida e possam ser chamados efetivamente de seres humanos. Não, o que importa tanto não é uma escola rica, não são os recursos materiais, muito menos a religião. É muito fácil trocar de religião, sempre estar trocando de religião, buscando uma nova religião para buscar uma nova moral. Mais difícil é mudar de hábitos. Hábitos que muitas vezes, quando a gente é adulto, fica mais difícil, porque já estão enraizados na nossa maneira de ser e de viver. Jesus, se a gente for ver o aspecto religioso, o que é que Jesus nos propõe? Jesus nos propõe que sejamos homens de bem, pessoas do bem. Jesus nos propõe a conversão das nossas atitudes. Então não adianta mudar de religião, ter uma religião, quando as nossas atitudes vão de encontro com as leis morais de Deus, para aqueles que acreditam em Deus, é claro. Rossandro Klinger, ele faz uma metáfora muito interessante quando ele diz que é necessário instalar nas mentes das crianças os aplicativos necessários, os aplicativos adequados para uma vida melhor. Então, o que seriam esses aplicativos? Aí Jaime Ribeiro comenta, ainda nessa mesma live sobre educação, que é importante, como diz Rossandro, instalar o aplicativo da intelectualidade, o aplicativo de saber programar, mas é importante, primeiramente, instalar o aplicativo da moral, da ética, do respeito ao outro, de saber conviver com o outro. Porque sem esse aplicativo espiritual, os outros não vão funcionar de forma adequada. Os aplicativos da humanização do ser e da espiritualidade têm que vir antes, porque todos os outros só vão funcionar se esses dois já tiverem sido instalados. É preciso valorizar
o ser, muito mais que o ter. Não que o ter não seja necessário, mas é que, sendo o que nós somos, sendo o melhor possível em tudo que a gente faz, a gente vai conseguir ter tudo o que a gente desejar, alcançar todos os nossos objetivos. Eu vou finalizar com uma fala de Ederson Menezes. Ele é mestre em práticas socioeducacionais e desenvolvimento social na Unicruz do Rio Grande do Sul, dentre tantos outros títulos. Nós temos que ensinar que, na verdade, nós existimos a partir destas características de humano e daquilo que aprendemos e compartilhamos uns com os outros. Aprender a ser é esse universo da existência. E é uma jornada da qual todos nós estamos participando. Muito relevante essa fala de Ederson, como todas as outras falas que nós ouvimos aqui, os trechos. E ele deixa uma frase muitíssimo importante. Temos que ensinar que nós existimos a partir das características de seres humanos. São essas que nos distinguem dos demais seres. É isso que nos distingue como ser humano, não simplesmente existir. O respeito pelo outro, o respeito às diferenças, sem julgamento, sem discriminação, sem olhar cor, credo, classe social, opção sexual. Respeitar aquele que é diferente, sabendo que ele é nosso semelhante, apesar de todas as diferenças. E como nosso semelhante tem todos os mesmos direitos que nós temos. Valores como solidariedade, como o bem coletivo, como a aceitação do outro como ele é. Então, eu espero que o vídeo seja muito útil, tenha trazido depoimentos, verdades não absolutas, mas que possa colaborar com a educação de seres mais humanos. Hoje nós temos essa prática, hoje nós temos essa vantagem dos recursos que a internet nos traz, várias lives no YouTube, vários teóricos, uma maior oportunidade de troca de experiências e de saberes. Então hoje nós podemos uns ajudar os outros nessa missão tão complexa, mas ao mesmo tempo tão importante e tão maravilhosa, que é formar o ser humano. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.